favor, ministro. Caro senador Paulo Paim, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os integrantes da mesa, agradecendo em meu nome pessoal e em nome do Tribunal Superior do Trabalho o convite de Vossa Excelência para aqui manifestar sobre sobre temas tão relevantes, tão importantes, que essa Comissão de Direitos Humanos, né, que encarregada, né, justamente de temas que envolvem, né, os direitos humanos, também elegeu. E cumprimento duplamente também como sul-rio-grandense, porque Vossa Excelência é senador também pelo meu estado, Rio Grande do Sul. Cumprimento a senadora Ana Rita, o senador Inácio Arruda entrando nesse momento. Então, Senador Inácio senadora, né, representante do Partido dos Trabalhadores pelo Estado do Espírito Santo, cumprimento o senador Inácio Arruda. E o tempo é pequeno e vou dedicar ao tema assédio moral, porque não poderíamos aqui enfrentar todos os temas. Bom, eu cumprimento também todos aqueles que estão aqui presentes e nos ouvem. O tema do assédio moral tem me envolvido, venho estudando já há alguns anos, e até porque há vários projetos de lei tendentes a regulamentar o Instituto. Acho que será proveitoso eu me deter no tema do assédio moral. Se der tempo, fazer alguma referência sobre o tema da terceirização. Mas este é muito interessante, diz especificamente com os direitos humanos. É recente, né, o fenômeno, e ele começou a ser estudado na década de 1980, e os primeiros estudos que diagnosticaram o assédio moral provêm da Suécia. Foi um psicólogo alemão, Heinz Lehmann, que, estudando, né, dentro das grandes corporações as relações humanas, identificou o assédio moral. Por quê? Porque o assédio moral ele é, digamos, invisível no primeiro momento. Ele se considera, ele se constitui por uma série de atos aparentemente desimportantes, mas que pela continuidade resultam na fragilização da autoestima do trabalhador. E a partir desta constatação, os estudos foram aprofundados e surgiu, digamos, um instituto que não é privativo do Brasil, é no mundo inteiro. Inclusive, em alguns países, ele já é tipificado, inclusive, como crime. E em outros apenas como um ilícito, né, civil. Vejam que, no Brasil, as primeiras ações que foram ajuizadas nos tribunais datam de 10 anos. E vejam que, inicialmente, as ações que são ajuizadas para objetivando reparação por danos morais, elas tinham a ver com o acidente de trabalho. O maior número delas, ainda o maior número, é resultante de acidentes de trabalho que causaram danos não só materiais, mas também morais aos trabalhadores. Hoje, os danos morais resultantes do assédio moral crescem, digamos, numa perspectiva geométrica. E eu não digo que se ombreiem com aqueles resultantes do acidente de trabalho, mas eles realmente têm sido numericamente reproduzidos em progressão geométrica. Não só o dano moral individual, como o dano moral coletivo, né, resultante do assédio moral. E vejam, não é por falta de estar positivado o Instituto na legislação que ele tem sido ignorado, não é? No plano da Justiça do Trabalho. Ao contrário, o assédio moral, ele tem, não tem
como assédio sexual, positivação no direito penal. Portanto, ele não é um crime, que este sim depende, né, de lei. Mas ele tem sido considerado um ilícito civil trabalhista, independentemente de legislação que regule, que discipline especificamente o assédio moral. Por quê? Porque ele resulta de um descumprimento de uma obrigação contratual que todo o empregador tem de tratar com urbanidade, de tratar o seu empregado com respeito. Portanto, ele resulta de um descumprimento de uma obrigação contratual básica. E ele tem assento constitucional, né, no princípio da dignidade da pessoa humana, no direito constitucional à saúde, em especial à saúde mental. Mas é muito importante que a lei discipline aspectos que são relevantes, e em especial para prevenir, porque o essencial é prevenir o assédio moral, que ocorre, e eu percebo isso muitas vezes por falta, inclusive, de esclarecimentos. Porque, vejo, numa grande organização, muitas vezes se pratica o assédio moral no âmbito, às vezes, de empregados da mesma hierarquia, porque, ao contrário do assédio sexual, que sempre parte de um superior hierárquico em relação ao inferior para obter vantagens dessa natureza, no plano do assédio moral, ele pode ser praticado não apenas do superior hierárquico em relação ao subordinado, mas entre empregados da mesma hierarquia e mesmo até por empregados que estão numa posição hierarquicamente inferior em relação ao seu superior. Se aqueles subordinados não gostarem da maneira como o superior vem atuando, digamos, um gerente em relação aos seus subordinados, eles podem praticar assédio moral em relação àquele que está num nível hierárquico superior. Por isso que é muito importante a disciplina legal do Instituto. Nós temos aqui elencados vários projetos de lei, alguns que são, digamos, mais abrangentes, da iniciativa do Senado, projeto de lei da Câmara dos Deputados. Eu tenho aqui um trabalho que eu não digo que seja evidentemente exaustivo, mas que é um trabalho que compreende, né, o exame amplo da matéria, que eu até vou deixar, porque o tempo não permite que eu me estenda sobre todos os aspectos. Eu vou deixar com o senador Paulo Paim, para que ele integre aqui os trabalhos da comissão, onde identifico a importância da disciplina legal, não só para definir o alcance do Instituto, como também para que seja ele conhecido de todos, para que seja divulgado. Porque o que acontece hoje? Quando se quer que rescindir o contrato, se pratica, e a jurisprudência vem permitindo que eu faça essa afirmação, o assédio moral, que é, repito, uma série de atos tendentes a conduzir o empregado a romper o vínculo de emprego, quer pedindo demissão, quer aderindo ao PDV, quer requerendo uma aposentadoria voluntária, quer requerendo uma transferência, ele sempre objetiva afastar aquele empregado do seu local de trabalho. E quais são as hipóteses mais frequentes? São atos que podem ser concretos e podem ser atitudes omissivas, que, pela repetição, comprometem e fragilizam a autoestima do trabalhador, daí a sua gravidade. Por exemplo, quando o empregador ignora o empregado, não lhe dá trabalho, não lhe estimula. Esta atitude, que aparentemente é inofensiva, ela pode fragilizar
e causar problemas psicológicos ao trabalhador, que se sente desprestigiado, que começa, ao fim de algum tempo, a achar que ele é um inútil, que ele não sabe produzir. Pode também se configurar pela exigência de trabalhos que são ou desimportantes, que não foram os contratados, ou trabalhos que estão acima das forças daquele trabalhador, que ele não tem condições de prestar, isso fragiliza a autoestima. Por isso a importância da regulamentação legal do Instituto, porque muitas vezes há uma linha tênue na identificação. Será que é assédio moral? Será que não é? Quanto tempo de repetição nós precisamos ter para identificar? Diz a jurisprudência que, em média, pelo menos aquela inicial, de 6 meses, né, de tratar aquele empregado com descaso, né? Ou mesmo exigir-lhe tarefas desnecessárias ou acima da sua capacidade. Quanto tempo? Hoje a jurisprudência já está, digamos assim, mais flexível, entendendo que um tempo menor do que 6 meses, desde que o fenômeno esteja identificado, é suficiente. Nós temos casos hoje de assédio moral coletivo, que é uma outra vertente diversa, né, do assédio individual, porque no assédio individual o empregado pode, né, postular que cesse aquela prática, ou pode postular, além das reparações, se acabou ocasionando a rescisão do contrato, ele pode pedir não só as reparações trabalhistas decorrentes de uma despedida imotivada, porque seria uma hipótese de despedida indireta, como também indenização, reparação por danos morais, que revertem em seu próprio favor, em seu benefício. E o dano moral coletivo, que pode ser cumulado quando ele atinge uma coletividade ou uma categoria ou uma classe de trabalhadores numa determinada empresa, e este reverte para, em geral, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, justamente para punir aquele que pratica o dano moral coletivo. E pode haver coincidência. Nós vimos que quando esta, digamos, atitude de desmoralizar o trabalhador, ela é coletivamente sentida, então ou o Ministério Público ou o sindicato da categoria pode promover, não é, uma ação coletiva tendente inclusive, além da reparação pecuniária, a impedir, já por meio de uma antecipação, né, de tutela, aquela prática que ofende a autoestima do trabalhador. De forma que nós temos vários estudos a propósito do assunto e justamente porque me parece que o mais importante é prevenir, é que hoje os acordos e as convenções coletivas de trabalho já prevêem cláusulas esclarecendo, não é, e punindo aquele que pratica o assédio moral. E também nós temos leis municipais, já leis estaduais, no âmbito do serviço público, porque lei federal é a única, né, segundo a Constituição, que competente, só a União tem competência para legislar, né, sobre direito de trabalho, mas no plano do serviço público e para os trabalhadores do serviço público municipal ou estadual autor da lei, nós já temos leis que buscam prevenir e impedir o assédio moral, que desestimula, desacredita, deprime, isola e fragiliza a autoestima do trabalhador. Há, inclusive, projetos de lei que também tipificam como crime, a exemplo do que ocorreu com o assédio sexual. Essas são brevíssimas considerações, considerando o tempo restrito que temos. Em 1 minuto, quero dizer que, em relação ao tema terceirização, também me parece muito importante que a legislação regule o Instituto e o Tribunal Superior do Trabalho, assim como na hipótese do assédio moral, nem por isso tem deixado de se manifestar, e temos uma súmula que vem sendo aplicada em todos os casos de terceirização,
Obrigado, senador. Onde nós temos admitido a terceirização, que realmente é um fenômeno que não é exclusivo do Brasil, ele vem tomando força e em alguns temas onde o serviço é especializado, ele até se justifica. O importante é justamente uma legislação que discipline, porque o que nós não podemos aceitar é que a terceirização ela reverta em prejuízo e em precarização do trabalho. Por isso que a jurisprudência hoje aplicada, e não é de hoje, mas que nós já temos sumulada, é no sentido de admitir a terceirização em atividade meio, não é? E desde que não ocorra ela em concorrência com a atividade exercida por trabalhadores empregados. Quando ocorre essa hipótese de terceirizar serviços que já são executados por empregados, é que se impõe a equiparação. Então, a terceirizada terá de pagar a mesma importância justamente para evitar essa concorrência, né? E assim, restringir a terceirização na atividade meio a atividades que não são concorrentes com os empregados, com aquela exercida por empregados da empresa. E em atividade fim, nós não admitimos a terceirização. Há, inclusive, sobre esse tema da equiparação, repercussão geral em recursos extraordinários pendentes de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento que prevalece é esse. Em atividade fim, não se admite a terceirização. E em atividade meio, sim, mas não quando há empregados que também exercem aquela atividade, porque aí haveria uma confusão entre atividade fim e atividade meio, né? E, recentemente, nós decidimos na SDI que, mesmo em relação às empresas de telecomunicações e de energia elétrica, se aplica este entendimento, né? Onde é uma lei específica de que, na atividade meio, não se admite, em atividade considerada fim, não se admite a terceirização, apesar da lei referir que seria possível nas atividades inerentes. Então, em atividade fim, nós não temos admitido. Mas há também projetos de lei, me parece muito importantes, que regulamentam este fenômeno, né, da terceirização. E eu agradeço mais uma vez o convite, me coloco à disposição se em outras oportunidades também puder colaborar sobre estes temas que tenho predileção e que também constituem uma grande preocupação pela frequência com que geram litígios, né? E o nosso objetivo sempre é reduzir ao máximo, né, a litigiosidade, sempre prevenindo, não é, o litígio. Esta é a preocupação de todos. Muito obrigada. Muito bem. Essa foi a ministra Maria Cristina Erigoyen Peduzzi, que é vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Me permita que eu lembre, está bem, doutor Madeira? Muito bem. Doutor Madeira é uma pessoa, assim, ímpar. E, por isso, posso dizer que ele é um parceiro nosso de todas as horas, é um militante dos direitos humanos. Doutor Madeira está ouvindo essa brilhante palestra aqui da ministra, tenho certeza, saiba que, na minha vida, uma das referências, digamos, quando eu comecei, porque ele já era presidente da UAB, já era uma figura pública, eu tive muito incentivo da parte dele. Muito obrigada. E gosto muito dele. Ficará muito contente com Permita que eu diga isso. a referência.